Olá pessoal, Pastor Léo aqui, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pergunte ao Pastor. Olá pessoal, Pastor Alci. Vou pedir para você se inscrever em nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhá-lo. Norton, qual é a pergunta de hoje, meu irmão? Como a soberania absoluta de Deus se relaciona com a responsabilidade humana em suas ações e o mal no mundo? Não saberemos. Próxima pergunta. Essa pergunta foi feita uma vez para Spurgeon de uma maneira sutilmente diferente. Eu não sei se tu já viu esse Não, se relato. li, não lembro. Alguma coisa do tipo assim, como tentar relacioná-las. Não tinha um como é que elas se relacionaram, mas Sim, como é que poderíamos relacioná-las. Aí ele disse que não sabia que havia contradição entre elas. beleza. E ele cita o caso lá da ave, que não pode voar com uma asa só, Sim. de modo que a soberania de Deus e a responsabilidade humana seriam as duas asas de uma ave, Ah, entendeu? assim, antes de responder, eu só queria deixar uma coisa clara sobre o que eu penso nesse assunto. Não é sobre esse assunto, mas eu estava comentando isso ontem com uma pessoa. Deixa eu fugir um pouco do assunto, só para você entender meu ponto. Quando uma pessoa lê Gênesis 1 e 2, por exemplo, aí a pessoa terminou de ler e ela tiver dúvidas do tipo assim, quanto tempo foi isso? Foi milhões ou milhares de anos? Como foi essa divisão entre terra e água? Deus criou o ovo ou a galinha primeiro? A dúvida é válida. E o cara terminou de ler o texto. O cara diz assim, rapaz, eu fiquei com dúvida nisso. O cara não é um herege. O cara não está errado. No mesmo pé em que eu vou dizer para essa pessoa assim, o texto não está preocupado em responder isso. Uhum. Ou seja, então, você ter a dúvida é justo. Mas, e você ter a humildade de dizer assim, mas eu vou ter que me satisfazer com aquilo que as escrituras me dão a revelar. O meu ponto sobre essa questão de tentar harmonizar, né, tentar chegar numa explicação quase que de ordem matemática sobre soberania e espiritualidade humana, é porque a gente está tentando colocar um critério científico no entendimento das escrituras. Você está entendendo? Assim, Uhum. ou seja, porque para a gente parece um demérito dizer assim, meu irmão, eu não sei bem Não como sei encaixa. entender. Não, não, Uhum. não sei, Concordo. sabe? Aí a gente quer, como, só que hoje a gente dá uma resposta dessa, é como se a Bíblia não fosse suficiente, ou como se ela fosse obscura num ponto que, oh meu Deus, não dá para entender. Então, às vezes, eu percebo que muito dessa dúvida é um pouco da nossa curiosidade de como é que eu vou encaixar isso, de olhar para cada evento da vida e tentar entender uma explicação. Eu tenho sempre essa impressão, não sei se como é que tu vê, sabe, Sim, Alci? eu concordo. Lá atrás, quando eu comecei a estudar, ainda acho que eu estava no seminário, e eu escutei algo muito parecido com o que tu disse, quando não me lembro que livro foi, mas o escritor diz exatamente assim: se você quiser que eu te responda como eu vou harmonizar soberania de Deus e responsabilidade humana, eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu sei que Deus revela em sua palavra que o homem é responsável pelos seus atos morais E revela que e eu sou. revela que Deus é soberano. Como harmonizá-las, eu não consigo. Eu acho que o medo que às vezes eu tenho um pouco, eu estou nem falando, e quero ser muito cauteloso aqui, que eu não estou dizendo que todo mundo pensa assim, estou falando uma coisa minha, tá certo? Bem pessoal. Quando a gente vê a tentação da serpente lá em Gênesis 3, qual era o grande ponto? Rapaz, você precisa saber tudo. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. E bem e mal ali em Gênesis 3, Alci, como você bem sabe, é um hebraísmo, ou seja, não é a distinção entre certo ou errado. Bem e mal é a ideia de saber todas as coisas. Você não precisa de Deus para saber, enquanto Deus criou o homem dependente dele para saber as coisas, sabe? Então, eu não saber todas as respostas da própria escritura, eu não saber como harmonizar algumas coisas, eu hoje, né, ao longo dos meus 42 anos de idade, eu louvo a Deus porque me torna mais submisso a Ele. Entendeu? Assim, Sim. Senhor, eu não sei o que é isso, mas eu sei que o Senhor sabe e eu descanso no Senhor que conhece todas as coisas e Deuteronômio 29, né? exatamente, entendeu? Que o que é revelado pertence a mim e meus filhos, gerações, mas o que não é, eu vou descansar no Senhor, sabe? Então, antes mesmo de responder, tentar responder, eu só queria deixar um pouco isso na mesa para que você mesmo reflita sobre isso, né? De que Uhum. não tente olhar para cada evento da sua vida, para cada situação que acontece e dizer por que isso, por que aquilo. Eu vou até entender que é normal você querer responder isso, mas confie numa providência de um Deus no longo prazo, né? Sim, sim. A cruz mesmo, por exemplo, qual é o ser humano que vai olhar para a cruz e vai dizer assim,
eita, que plano que deu certo. Vou mudar meu filho morrer no madeiro. Né? Tanto que Paulo vai dizer que para algumas pessoas isso é loucura. Sabe? Mas para nós é a sabedoria de Deus. Tem um relato, Léo, eu poderia ter trazido, não trouxe, vou tentar lembrar dele. John Piper tem um livro de devocional e dos devocionais dele, ele fala de uma grande estrela do rock, que era filha de um pastor metodista e que perdeu o filhinho de meses ou dias de nascido. E alguém foi tentar consolá-la, dizer, olha, isso é a vontade de Deus, descanse na soberania de Deus, coisas do tipo. A resposta dela foi, se esse Deus é um Deus que mata crianças, eu quero chutar a bunda desse Deus. Essa foi a resposta dela. E tanto aquilo que tu está dizendo, como esse outro lado, revela, de fato, não só uma compreensão, mas em submissão a isso, a essa dependência do Senhor. E eu acho, eu vou até depois voltar aqui para Gênesis, eu acredito que aquela ideia de Romanos 9 é uma implicação disso. Sim. Quando Paulo está dizendo assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? A discussão, ou o que Paulo antevê, parece-me ser isso, né? A pessoa querendo não só saber as coisas, porque Deus está me cobrando. Eu gosto até da expressão que Paulo diz assim, porque Paulo se coloca no lugar do indivíduo que está conversando com ele, no versículo 19 de Romanos 9, tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Como se alguém dissesse assim, Deus está se queixando de quê? Se eu peco, é porque ele é vontade, é porque ele é soberano, perdão. Então eu estou pecando de acordo com a vontade dele, já que ninguém resiste à vontade dele. Então Paulo está antevendo um argumento pecaminoso desse modo, aí responde da seguinte maneira, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Eu consigo, então, talvez nas entrelinhas dessa resposta, Paulo dizer isso. Deus estabeleceu que tu és responsável, homem. E Deus estabeleceu, e Deus é soberano. Logo, não há o que discutir aqui. Essas duas coisas são biblicamente reveladas. Eu gosto você falou o exemplo do Spurgeon, o que mais me marcou para mim foi o do Huckman, sabe? Quando ele comenta no livro do Salvos pela Graça. Logo no início, né, quando ele vai comentar sobre essa dicotomia, aí ele vai dizer assim, olha, o que a Bíblia vai dizer é pregue os dois com força e fidelidade. Bom, muito bom. Pregue os dois, assim, quer tentar harmonizar? A Bíblia vai enfatizar os dois, então enfatize o que a Bíblia enfatiza. Então que Deus decreta todas as coisas e governa sobre todas as coisas e que o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz. Então se a Bíblia faz isso, se você fizer isso, você não tem como estar errado. Você tem como estar errado. Então, volta ao meu ponto de abertura, que no fundo, o que a gente quer é apenas uma sintonia fina para a gente se satisfazer. Ah, isso aqui foi isso, isso aqui foi aquilo. Né? Se eu fosse compartilhar um exemplo pessoal, quando meu pai morreu, eu acho que no outro dia após a sua morte, eu cheguei a sentar na frente do computador da casa dele e comecei a escrever assim, razões pela qual Deus levou meu pai. Você tá entendendo? Ou seja, na verdade eu estava querendo procurar em mim uma resposta para o conforto para aquilo. Enquanto nesse deu o exemplo de uma pessoa, eu vou dar o exemplo de Calvino. Né? Calvino, quando perdeu o seu filho, ele numa carta, eu não estou lembrado a quem agora, ele falou assim, Deus nos deu um grande baque, mas ele é um pai amoroso que sabe o que é melhor para os seus filhos. Pronto. Sabe? Eu acho que ali ele encontrou bem esses dois esquemas. Ou seja, foi Deus que fez isso aqui, foi um baque danado para minha vida. Mas ele sabe o que é melhor para minha vida. Sabe? E ele nem sugere por a razão, nem né? a razão. Ele nem sugere, ele vai dizer, foi para eu aprender a ser dependente. Ou então, como algumas pessoas que assim, se você faz isso, por favor, não faça. Né? Alguém que perdeu um filho, uma gestação, ou um filhinho muito cedo, aí, vai que no futuro ela tivesse uma doença. Não faça isso. Justamente isso é a gente tentando usurpar o lugar de Deus. Então, para mim, muito desse debate em si, ele existe mais por conta da nossa curiosidade do que, de fato, a Bíblia trazer isso como um problema. Tá certo? Dito isso, quando a gente olha para as Escrituras, assim, como é que a gente pode olhar alguns textos, por exemplo, que denotam isso? Bom, um texto que não só me veio à mente, na verdade, para bem da verdade, foi o texto que eu e minha família meditamos essa manhã. A gente está lendo Gênesis, capítulo a capítulo, então a gente leu o 45, aí eu os levei também para os 50. Então, vou ler do 45 apenas os versículos 1 a 5 que dizem assim. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. É aquela ocasião, então, que ele se revela, Sim, não é isso? Depois de Judá dizer que... Exatamente. Aí ele diz assim, faze sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos.
Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para quê? Aí está aí a resposta fantástica dele, que ele repete isso depois da morte do pai. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então ele fundamenta tudo o que aconteceu na soberania de Deus, ainda que responsabilizando os irmãos. Aí lá no capítulo 50, Léo, há uma expressãozinha que infelizmente foi sutilmente má traduzida, né? Versículo 20. Exatamente. Aí no 20 ele diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o bem. Intentou. Exatamente. Aí a nossa versão dá a ideia de que Deus manipulou as coisas, né? As coisas estavam indo mal, aí Deus, opa, peraí, deixa eu dar uma corrigida aqui. E a verdade é que a ideia de Deus designou tudo aquilo que aconteceu, exatamente do modo como aconteceu, para um fim muito maior, que tem a ver nem com especificamente José ou qualquer outra coisa, mas com a revelação do Messias, né? Só que, só para completar o que Sim. você está dizendo, se veja que para o próprio José entender isso, anos precisaram se passar. Muito tempo, exatamente. Se ele chegasse, o exemplo que eu sempre dou é o de José. Se eu chegar para José no poço, e aí, José, como é que tu tá? Ele ia dizer, não, eu tô no centro da vontade de Deus. Ele não ia dizer isso. Ele ia dizer, meu amigo, joga uma corda, sabe? Eu tô preso aqui. Mas anos se passam para ele olhar para aquele evento e me dizer assim, Deus me jogou naquele poço com um propósito, sabe? Só que a gente tem aquela filosofia na hora, né? O texto, Alci, que eu acho que ilustra muito bem também, né, é o que você falou no Novo Testamento, é Lucas 22, né, que diz assim, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Então, ou seja, se perguntar assim, por que o Filho do Homem vai? Aí Cristo responde, que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. No mesmo versículo. Mesmo versículo. No né? mesmo versículo, na mesma linha. Ou seja, eu estou indo porque está determinado. Mas ai daquele que faz isso. Ai daquele que faz isso aqui. Tá? Então veja que no mesmo versículo, Cristo ele não está preocupado em conciliar, mas de mostrar essas duas verdades. Deus determinou que eu fosse entregue. Mas quem está fazendo isso vai pagar o preço. É justamente por isso que a gente pode bater o martelo e dizer que Judas foi para o inferno. Né? Um dos poucas pessoas, junto com Esaú, a gente pode bater o martelo e dizer assim, sabe que foi. Tá? Então, quando eu olho para esse texto, você vê que Cristo ele reconhece, tá aqui as duas coisas na mesma passagem. Sem tentar criar contas, mas olhe isso aqui e tal. Né? A teologia vai dizer, tentando resumir um pouco esse debate, vai dizer o quê? Que o Deus que decretou todas as coisas é o Deus que decretou também a liberdade, ou seja, decretou também as causas secundárias. Aí, um texto, Alci, que costuma ser usado para explicar bem isso, e eu gosto dessa explicação, para ser justo também, é lá o texto de Atos 27, tá? Que abri aí para a gente ler junto, que é justamente o texto do naufrágio do apóstolo Paulo, né, que é relatado. E aí veja, por exemplo, o que Paulo vai dizer no versículo 22. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Então Paulo sabia o que ia acontecer. Que ninguém ia morrer, mas o navio ia afundar. Então veja que Deus mostrou para ele o que ia acontecer. Só que aí, quando o navio está afundando, o texto vai dizer, do versículo 30, assim, ó, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, pretexto que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, opa, peraí, mas ele já disse que não ia perder ninguém. Então, observe que o Deus que disse a Paulo, ninguém vai se perder, decretou também a causa secundária, que é qual? Eles têm que ficar no barco. Então, quando eles viram aqueles caras dizendo, fica aí, não pula, permanece aqui. Para quê? Para que a primeira causa acontecesse. Então, eu gosto de olhar para esse texto para ver como Deus decretou as duas coisas e que o homem seria responsável se ele ali pulasse. Não, o Paulo dissesse isso, disse, o quê? Eu vou aqui no meu barco, aquele homem ia morrer. Entendeu? Então, eu gosto desse texto bíblico de a pessoa encontrar esse pensamento. Não sei se eu fui claro aqui. Concordo mesmo. Excelente, muito bom mesmo. E é curioso porque essa doutrina, muitas vezes acusada de ser uma doutrina fria e Sim. calculista,
ela diante disso mostra o quanto ela quer seu coração, porque de fato Deus responsabiliza o homem, ainda que ele tenha designado antes da fundação do mundo todas as coisas que viessem a acontecer, né? Uma das coisas que eu já escutei, pastor, de um crente, eu vou dizer assim, Sim. bem, eu vou aproveitar o mundo, já que Deus é soberano e me elegeu, É. e depois eu volto. Como responder a um indivíduo desse, então? Se arrependa. Veja, irmãos, essa é a questão. De que aí a gente vai entrar numa outra seara aqui, né? Eu estava abrindo aqui justamente só para pegar justamente a expressão que você disse, o capítulo da Confissão de Fé sobre eleição, né, dos eternos decretos de Deus, capítulo 3, eu gosto muito como ele termina. Porque ela tenta explicar tudo, mas como é que ele termina? A doutrina deste alto mistério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar a sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Então, eu acho fantástico como a confissão de fé nessa conclusão, ela vai para as duas pontas. Deixa a pessoa maravilhado com Deus que está no controle de todas as coisas e o humilha também, diz assim, rapaz, eu não sei, feito Jó. Sabe? Se eu soubesse, Deus ia fazer melhor. Quando Deus se revela, bota a mão na boca que eu falei bobagem. Mas respondendo essa pseudo-pessoa, se nós somos uma nova criação, nós temos a mente de Cristo. Então eu vou ter a vontade de obedecer o meu pai. Não, nunca eu vou entender que é da vontade do meu pai eu ir para longe dele. Então o meu desejo vai ser querer agradá-lo, de querer estar perto dele. Então, eu li um livro nas minhas férias, Alci, muito bom, chamado Unbelievers, né, numa tradução assim, descrentes. Aí ele mostra, eu confesso que eu nunca tinha tido essa percepção, porque ele vai tratar ele fala assim que hoje a gente costuma dizer que o ateísmo surgiu por conta não por conta, perdão, mas ele ganhou muito palco no iluminismo. Só que ele vai mostrar que desde antes os crentes já enfrentavam a dúvida. Aí tanto é, por exemplo, que no Peregrino, né, se você observar o grande inimigo, o grande castelo que eles enfrentam é o gigante da dúvida. Observar, né? O Bunyan mexe muito com isso. Né? A parte mais emocionante para mim, do Peregrino, acaba sendo quando ele enfrenta ali a dúvida. Aí, resumindo, aí ele vai mostrar como a doutrina da eleição teve uma causa não entendida na reforma. Ou seja, de que quando essa doutrina começou a pegar corpo, muita gente olhou para aquilo e falou assim, rapaz, e se eu não for eleito? Aí ele vai relatar de pessoas que, de fato, perderam a fé, ou seja, nunca foi a intenção dessa doutrina, mas uma causa não pretendida. E se eu não for? E por aí, porque estava enfrentando essa dúvida. Então eu gosto da resposta da confissão de fé para dizer assim, o ponto não é alimentar a dúvida, mas a devoção a esse Deus que te chamou. Isso. Sabe? A devoção a esse Deus que te chamou. Então, você enfrenta, que você ore como hoje. Estava comentando aqui em off o texto que eu vou pregar domingo, né? Dessa gravação. Que o Senhor, ore, Senhor, aumenta a minha fé. Né? Aumenta-nos a fé. Mas o ponto é trazer você para mais perto dele. Não para distante. Não vou chutar o balde. Isso é o pensamento de um ímpio, de alguém que não é filho. Sim, sim. Então, se a gente quiser relacionar soberania, harmonizar, soberania e responsabilidade humana, o que a gente tem que entender é que ambas são reveladas pela Escritura e, como você leu aí a confissão, ambas são dignas de Deus ser alguém louvado e adorado pela existência dessas duas doutrinas reveladas pela Escritura, correto? Correto. Eu acho que isso sintetiza bem, né? E eu acredito, assim, eu estava lendo até um livro recentemente sobre isso, de que qualquer pessoa que diga que vai ter uma explicação matemática de como conciliar essas duas coisas, ela não vai estar sendo 100% honesta com você, não. Sabe? Para mim, o ponto de Lucas 22 é esse. As duas coisas estão andando lado a lado. Eu vou porque está sendo determinado, mas é daquele que faz isso. Então, qual é o nosso papel? Pregar os dois com muita força, muito vigor, depender disso. Tem uma expressão de Spurgeon que hoje até tem um pouco de contexto, quando ele fala assim, né? Seja um arminiano de pé e um calvinista de joelho. Uhum. Tá? E qual é a ideia? De que você vai pregar como se a salvação daquela pessoa dependesse de você, mas na sua oração você entende que aquilo ali depende completamente de Deus. Então, acho que Spurgeon entendeu bem esse aspecto de dizer,
eu me esforço, né? Quando o apóstolo Paulo, ele, para concluir com um exemplo do que é entender responsabilidade e soberania. Na minha opinião, o texto que mais me conforta com isso é 1 Coríntios 15, quando o Paulo ele começa a fazer uma lista de pessoas que viram Cristo ressurreto. Aí no final ele fala, e por fim foi visto por mim como nascido fora de tempo, que não merecia ser apóstolo, ou seja, é graça, é eleição, não é mérito. Eu não merecia ser apóstolo, por quê? Porque eu percebi a igreja de Cristo. Mas pela graça sou o que sou. Aí, a partir do momento que ele foi eleito, o que ele vai dizer? Me esforcei mais do que todo mundo. Ou seja, eu fui alvo de uma eleição. E a partir do momento que aquilo me atingiu pela graça, meu amigo, trabalhei mais do que todo mundo. Ou seja, ele apela então para a sua responsabilidade agora como apóstolo. Sabe? Então a gente costuma sempre colocar esses opostos de soberania e socialidade como coisas ruins. Eu gosto muito de Paulo em 1 Coríntios 15. Ele vai para o lado positivo. Eu fui alvo de uma graça, de uma eleição. E por causa dela, eu sou responsável agora de trabalhar mais do que todo mundo. Então, acho que a gente caminhar por isso vira um pouco o debate também. Verdade. Uma das coisas que eu sempre gosto de meditar também, Léo, sobre o assunto, para mim, a gente já pode partir para o final, mas o ponto é Romanos 8:28. Sim. Porque a gente, de fato, não pode sugerir por que razão Deus fez isso ou aquilo, pelo menos em não todas as circunstâncias, mas pelo menos aquele texto nos dá uma garantia, pelo verbo sabemos, né? Sim. Paulo usa um verbo de convicção ali, né? Que todas as coisas que acontecem é para o nosso bem. De modo que seja algo aparentemente mal, aparentemente ruim, Deus está nos abençoando, né? A perda de um pai, ele trouxe santificação, seja lá o que for, de alguma maneira, certamente nós somos abençoados sob a soberania de Deus, aconteça o que acontecer. Essa é uma convicção que a gente tem que ter. Deus em todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Ele, tá bom? Amém. Então, é isso. Espero que você tenha continuado com dúvida, né? Mas tenha pelo menos entendido esse aspecto do debate, dessa conciliação e da revelação do nosso Deus. Então, curta, compartilhe e até o próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Até a próxima.